Basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. Sejam bem-vindos para o programa Todo Santo Dia, programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Meu nome é Andresa Carício, sou apresentadora, escritora do livro Todo Santo Dia e hoje a gente vai falar sobre um tema especial demais e estamos com uma convidada maravilhosa, incrível, que vocês nem vão acreditar, gente. Primeiro pela história de vida dela, segundo por todo o conteúdo que ela traz e terceiro pelo interior. E o tema que ela vai trazer é um tema que vocês estão me pedindo todo santo dia, então fica ligado até o final, não desgruda, porque ó, você quer saber seu propósito de vida? Quer, né? Então, DJ Jessie, empreendedora nata, gente, especialista em propósito de vida. Que honra, meu amor, estar com você aqui hoje. Obrigada por ter aceitado esse convite. Você não imagina como eles estão pedindo para a gente falar sobre propósito de vida. Uau. Como que descobre? Como que sente se esse é o propósito? São tantas perguntas, sim, né, que você vem trazendo e lidando com o público. Sim. E eu gosto já de começar com fervo. Bora! Porque olha só, você com certeza descobriu o seu propósito. Sim, glória a Deus. E nada melhor do que a nossa própria caminhada para mostrar qual o time, como que funciona, porque as pessoas, né, Jessie, acreditam que a vida é uma linha reta, é linear. Sim. E o maior sofrimento vem exatamente dessa percepção de que eu encontro o meu propósito do dia para a noite, como se fosse uma pílula mágica. E daí eu quero saber, é assim, é do dia para a noite? Ou é uma caminhada maravilhosa, com paciência e perseverança todo santo dia? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E espero que esse seja um momento em que vocês que estão nos assistindo possam realmente aprender, receber do Senhor e ter mais clareza. Mas o que eu gosto muito de dizer sobre propósito não é algo do dia para a noite, não é algo, sabe, hoje a gente vive numa sociedade, né, Andressa, que tudo é fast food, emagreça em sei quantos dias. 7 dias. E tudo que é rápido, tudo que vem rápido, vai rápido. Verdade. Minha mãe sempre me ensinou isso e com o propósito de vida também. O propósito é algo que a gente vai descobrindo e a alegria está na descoberta da jornada, sabe? É como se fosse descascando uma cebola. Isso, a gente vai descobrindo, tem todo um processo. E propósito de vida é algo que eu sou apaixonada por falar, porque eu acredito que todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um superpoder, todo mundo é muito bom em algo. Você que está nos assistindo, você pode falar assim, não, eu não sou boa em nada. Mentira, você é muito boa em alguma coisa. Você só precisa encontrar. E daí entra muito na identidade. Entra muito na identidade, no autoconhecimento. Então, o que acontece? Hoje nós olhamos muito pro outro. Perfeito. Então, o que a Andressa tá fazendo, o que a Jessie tá fazendo, mas o que tá dando resultado, né? Quando falo em propósito, eu digo muito, gente, não é a melhor proposta. É o teu propósito, é aquilo que queima no teu coração e na tua alma. Porque o que eu percebo, Jessie, você fala, se alinha com aquilo que você fala, as pessoas, como você bem falou, elas ficam olhando assim, o que a Jessie está fazendo para dar um sucesso? O que a Andressa está fazendo? O que fulaninho está fazendo? E daí eles querem ver a melhor proposta. E não o seu propósito. Sim. E isso dificulta a caminhada. Por quê? Porque eu gero a comparação. E um dos maiores inimigos para encontrar o propósito é a comparação. É a comparação. Eu acho que assim, quando você sabe o seu propósito, você recusa propostas. Mas até você encontrar o seu propósito, você precisa estar atento às propostas. Uau. Sabe? Eu falo que o segredo do propósito primeiro, é você conhecer quem te criou. Sim. Você conhecer o Criador, porque uma vez que você conhece o Criador, você entende melhor a criatura. Uau, lindo. Né? Então, se eu sou um arquiteto, se eu vou entender uma casa, eu olho para essa casa, eu falo, eu quero colocar uma janela aqui.
com quem que eu vou falar? Com quem criou a planta da casa, que é o arquiteto, o criador. Então, para eu me conhecer, eu sendo criatura, eu preciso conhecer o criador. Primeira coisa, eu entendendo quem Deus é, o caráter de Deus, eu consigo me entender muito mais. Segundo ponto, olhar para dentro, olhar para as minhas habilidades naturais. Então, a Jessie sempre falou bem, a Jessie sempre foi desinibida, extrovertida, alegre, sempre foi motivada. Isso é algo que Deus colocou em mim para que eu possa ajudar o outro. E o terceiro, o propósito está sempre no outro e nunca é para mim. Então, quando você encontrar algo que você faz bem para o outro, aí a mágica acontece, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. É a gente olhar para nós para servir o outro, porque a gente está nessa terra para servir. Sim. Então, eu amo falar sobre isso, porque se você que está na sua casa, ou onde você está, e não sabe o seu propósito, fique em paz, não tem que se desesperar, mas você deve sim perguntar para Deus: Senhor, qual é o meu propósito? A Jessie falou, eu tenho um superpoder, qual é o meu superpoder? E aí você se questiona, você não vai descobrir do dia para a noite, mas aí você começa essas perguntas, esse trabalho de autoconhecimento. Cara, o que as pessoas me pedem ajuda? As pessoas me pedem ajuda para combinar a roupa. Então eu sou boa nisso. Por exemplo, eu já não sou muito. Agora a minha irmã é. Uau. Mas a minha irmã não é muito boa de papo com as pessoas, eu já sou. E a minha irmã não, entendeu? Você consegue entender que Deus, ele coloca algo específico nas pessoas. E nós, uma vez que não encontramos, vivemos uma vida frustrada. E sem energia. E sem energia, sem propósito. Perfeito. Porque o propósito dá essa energia. Eu lembro quando eu estava no treinamento do Tony Robbins, uma das coisas que ele falou foi assim: para a gente realizar qualquer missão, qualquer coisa nessa vida, precisa de muita energia. E a energia, você tem muito combustível quando você está alinhado com o seu valor, com a sua missão, com o seu propósito. E daí você deu 3 chaves para eles. Anota aí, gente. 3 chaves ela deu. Primeiro, conexão com o Criador, com a fonte. Não tem como você, de verdade, ser a criatura que você nasceu para ser se você não está conectado com a fonte. Ou seja, você fica aquele ramo seco. Você tem a videira, você tem que estar conectado com ela. Você tem que perceber o que foi colocado como dom em você. Primeiro ponto que ela falou. Depois, habilidade. O que você faz? E todo mundo tem coisas que faz bem. Tem habilidade natural. O que você faz bem? Eu faço um bolo bem. Eu faço uma unha bem. Isso, o que você faz bem? Perfeito. O que você faz bem? Alguma coisa você faz. Você já vai pensando aí na sua casa, no seu trabalho, anota. O que as pessoas me pedem ajuda? O que eu faço rápido? Limpa bem. Não, mas eu só sou dona de casa. Mas exatamente. Gente. Tem pessoas, inclusive, que têm produtos na internet de como ensinar as auxiliares do lar a limpar bem uma casa. Uma vez eu estava exatamente no meu condomínio, em Alphaville, e uma senhora foi dar uma palestra e fez o maior sucesso lá. Por quê? Porque ela é treinadora de auxiliares do lar. Ela era dona de casa. Que demais. E como dona de casa, ela conseguia limpar como ninguém, economizando, inclusive, a despesa do marido. E ela percebeu um dom. Então, vocês percebem? Todos nós temos esse dom. E por último foi o que ela falou. Às vezes a gente olha assim, nossa, Beyoncé. Eu queria ser Beyoncé. Como Beyoncé canta lindo. Só que a música que Beyoncé canta é pro outro. Que quadro maravilhoso. Aquele quadro é pro outro. Exato. Que livro incrível. Eu não faço para mim. Eu faço para o outro. Então, os podcasts, por que as pessoas amam, escutam, não sei o quê, porque eu ajudo elas. Então eu não faço pra mim. Sim. Eu através de mim para o outro. Teve uma entrevista que me marcou muito no podcast, que é o Douglas Gonçalves da Jesus Cop, ele falou assim: Jessie, quem é a única pessoa que eu não vejo aqui? Aí eu falei: Deus, o Espírito Santo, né? Ele falou assim: eu mesmo. Eu te vejo, eu vejo ela, eu vejo ele, mas eu não consigo me ver, porque eu não fui criado para me ver. Uau, eu fui criado para ver o outro. Eu me vejo a partir da criação do homem. Então, eu me vejo no reflexo da água, que foi a primeira vez que o ser humano se viu. O Espírito Santo pairou sobre a água. Exato, e também o espelho, mas é uma criação, uma invenção humana. Então eu fui feita para te ver. Eu não fui feita para me ver, mas eu só consigo te ver
uma vez que eu entendo quem eu sou. É bem forte isso, né? Então, o nosso propósito é servir o outro com o melhor que Deus nos deu. É isso. Você encontrar o que você tem de melhor, eu vou fazer para o outro. Ponto. E aí você começa a transformação. O Instagram, por exemplo. Ai, como crescer nas redes sociais? Quando você agregar valor na vida do outro. O que você está ensinando no seu Instagram? Ou você só está postando foto? Gata. Linda aqui, ó. Gente, isso já foi. Já passou aquela época do Instagram onde as pessoas olhavam a vida perfeita. Não existe vida perfeita, não para. Existe, vira de Hollywood. Não existe. Não tem, então, assim, hoje eu sigo pessoas que agregam valor, que me ensinam algo. Porque eu entendo que o tempo é o meu bem mais precioso. Então, eu vou utilizá-lo da melhor maneira. Então, no seu Instagram, sirva as pessoas, ensine pessoas. Jess, não precisa fazer nada. Você vai fazer uma torta de banana, ensine as pessoas. Um grande amigo meu, ele estava quebrado. Não sabia fazer nada, achou que não tinha nada. E ele sabia fazer uma banoffee. Uau, uma torta de banana. E aí ele fazia essa banoffee, todo mundo amava, amava, amava. Ele falou, acho que eu vou começar a vender essa banoffee. Hoje, ele simplesmente está na Forbes. Nossa, fazendo torta de banana. Então, gente, para de menosprezar o que Deus te deu. Sabe, para de considerar pequeno aquilo que Deus te entregou como o melhor dele. Olha para você e fala o que eu sei fazer bem, o que eu sou boa. E entrega com excelência para Deus, que aí Ele faz o fluxo. Eu falei aqui para ela antes que José, eu amo a história de José, fala muito comigo, né? E José, ele não se esforçou para viver o propósito dele. Sim. Ele estava disposto, ele estava em movimento, ele foi honesto, verdadeiro, correto, e Deus, colocou ele ali aonde Deus queria. Mas em nenhum momento, no sofrimento dele, ele ficava, ai, Deus me abandonou. Sim. Ai, não, ele sabia que existia um propósito, sabe? Então a gente tem que perseverar, a gente tem que ser correto, ser verdadeiro, ser certinho, porque hoje o que mais tem é oportunidade pra gente fazer as coisas erradas, né? Sim. Verdades sejam ditas. Sim. E estar em movimento, estar buscando, fazer treinamentos, sabe? Não ficar gastando tempo vendo coisas que não vão nos agregar. Pode ver, no final de semana, uma coisa aleatória, não tô falando, sem extremismo, tá, gente? Ótimo. Mas é você ser centrado, sabe? Focado. E eu gosto muito de falar que uma vez que eu me liguei pro meu propósito, no meu aniversário, que todas as mensagens que eu recebia era assim, que você continue motivando pessoas, alegrando as pessoas, essa sua energia, essa sua alegria. Aí eu falei, gente, eu acho que eu recebi umas 100 mensagens assim. Aí eu falei assim, eu sou uma palhaça. Eu tô achando que ela é minha irmã gêmea. Por isso que a gente trabalha com o que a gente trabalha, né? E eu falei, gente, eu sou uma palhaça, eu sou uma motivadora de pessoas, eu sou o quê? Uma animadora de festas. Por quê? Porque a nossa tendência de menosprezar aquilo que nós temos de melhor. Sim. E aí eu falei assim, uau, não. Aí eu tava lendo Romanos 12, e que está escrito assim, cada um use o dom na proporção que foi concedido. Então, se você tem o dom de servir, sirva. Se você tem o dom de animar, anime. Se você tem o dom de ensinar, ensine. E se você tem o dom de motivar, use-o na proporção que foi te dado. Ou seja, Deus já falou sobre isso. Isso é maravilhoso. Não é algo para eu menosprezar, é algo para eu valorizar, entender, lapidar e usar para vocês. Sim. Entendeu? Então já está na palavra de Deus. Quando eu li isso, aconteceu a metanoia, que a gente chama, né? A transformação de mente. Uma coisa que eu menosprezava, falava, nossa, eu sou uma boba alegre. Hoje eu entendo, é o meu dom e que eu possa oferecê-lo ao mundo, entregá-lo de maneira excelente para que eu possa te ajudar. Então é sobre isso. Não é sobre a gente menosprezar, é sobre a gente entender e cuidar, pedir para o Senhor lapidar e entregar com excelência, gente. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem. Que forte, olha, você foi falando e eu fui me identificando tanto, gente, com que ela tá, tanto que meus olhos estão até lacrimejando, porque linda. Eu sempre fui e sou essa pessoa de muita energia, tanto que eu sou conhecida como alegria, né? Eles até brincam, eles falam, você é IEA, que é intensidade, energia e alegria. E eu sempre tive essa, e é muito forte essa minha alegria. E às vezes algumas pessoas, como a gente percebe que a nossa sociedade hoje, ela não está mais tão alegre assim, às vezes a pessoa até assusta com a tua alegria. Fica até meio tipo, exatamente. E daí você trouxe palavras tão esclarecedoras como assim,
use na medida. Ei, não é para usar menos, não. É usar na medida que Deus te deu. Amém. É para usar na medida, na proporção que Deus te criou. É, exato. Às vezes as pessoas dizem, não, baixa essa intensidade. Nossa, mas você não tem medo de passar por ridículo? Gente, como? Se Deus me fez assim, se Ele me fez uma pessoa intensa, eu vou ser extraordinária na minha intensidade. Exatamente. Eu não vou economizar na minha Exato. intensidade, na minha alegria, no meu amor. Só que o que a gente faz? A gente começa a ficar meio assim, ai, Exatamente. não, menos, né? E Vão sabe falar que mal de mim, vão vão dizer me que eu achar sou too much, vão me achar over. Vão me achar over. extravagante. Teve uma vez que eu saía, nossa, era um dia muito triste, assim, e eu tava, sei lá, tinha uns 17 anos, e eu lembro que eu fui andar no parque, e aí eu olhei, assim, o sol, aí eu olhei uma senhorinha conversando, umas velhinhas conversando, eu falei, que lindo, né, a vida, e comecei a refletir, assim, aí eu postei no Facebook, na época era Facebook, Sim. e aí eu lembro que algumas amigas da minha irmã, assim, falaram assim, gente, a Jéssica, ela tem essas coisas, assim, né? E aí eu falei, nossa, acho que aí, quando você escuta o que o outro fala, você fala assim, realmente, acho que eu viajo. Exagerando. Só que aquilo é um dom que Deus me deu. Sim. Então, para de ouvir o que as pessoas falam sobre você Sim. e começa a entender o melhor que Deus colocou dentro de você. Porque Sim. depois que você tiver atingindo resultados, aí vão falar assim, verdade. nossa, aí você fala, oi, exato, entendeu? Porque todo mundo quer suas medalhas, mas ninguém quer suas cicatrizes. Todo mundo quer as suas conquistas, mas ninguém quer o seu choro, o seu Todo mundo quer questionamento. ser palco, mas ninguém quer ser o bastidor. Exato. Então, para de ouvir as pessoas erradas. Ouve Sim. o Senhor, ouve a voz do Espírito Santo dentro do seu coração, se dedica. Ah, Jéssica, mas eu não consigo ler a Bíblia, não sei ler a Bíblia. Sabe sim. Me Sim. segue lá nas redes sociais, eu te ajudo. Sim. Segue a Andressa. DJ sabe? Jesse. Qual Não, é o teu não é Instagram? DJ, misericórdia. Ai, meu Deus, tá vendo, gente? Gente, eu já fui DJ, mas não sou mais. É que meu nome é Jessie. Meu nome tem DJ, mas eu não sou mais DJ. Eu já fui, entendeu? No meu Já passado. foi. Pra mostrar alegria, vocês viram, né? Alegria. Era sempre sobre motivar, tá vendo? Sim. Eu queria ser atriz. Uau. Eu fiz, né, teatro, fiz Sim, vários sim, trabalhos sim. como atriz, só que aí eu não me encontrava muito. Tinha aqueles questionamentos, Sim. né? Tinha algumas coisas que eu não concordava. Aí não fluía. Aí quando eu vi um DJ tocando super Aí você disse, animado, dançando, eu falei assim, gostei. Ixi, é isso. É. Aí eu falei, vou fazer um curso de DJ. Mas Fiz você o- vê que tá na caminhada? Olha que legal. É o testemunho agora. Aí eu falei, é isso. Aí eu falei assim, é isso que eu nasci pra fazer. Sim, Porque sim. daí não precisa, né, fazer aquelas coisas como Aham. atriz, que a gente não sente É. muita paz. É. E aí eu fiz o curso, um mês de aula, o meu professor falou, já pode tocar. Uau, sério? Assim mesmo? Foi assim, aí eu falei, como assim? Porque eu tinha feito balé. Ó, olha a história. Olha a história. Eu fiz balé desde criança e sempre incompreendida, tá, Ó, gente? tudo em movimento. E pra quem acha que é fácil, sempre incompreendida. Porque na minha família não tem nenhum artista, não tem ninguém que fez balé, não tem ninguém que foi DJ, nada. Então, tipo assim, meus pais não entendiam. Sim. E aí eu lembro que quando eu queria muito fazer balé, a minha mãe, meus pais não queriam, falavam, essas coisas não. E aí eu fiz uma cartinha pro Papai Noel, falando que eu não queria nada de presente, que eu queria entrar no balé. Uau, que lindo. E aí meus pais me colocaram no balé, eu fiz um balé, aí do balé a minha professora falou assim, você tem talento para ser atriz, porque a gente fazia balé teatro, então eu interpretava as vozes, eu adorava fazer a voz da Brava, a voz da jogada, sabe assim, eu adorava fazer os Você tinha personagens. toda essa criatividade, esse dinamismo no palco. E aí a minha professora falou assim, você tem jeito pra ser atriz. Aí eu, atriz, sempre gostei. ela- Aí fui fazer teatro. Aí do teatro, fiz, não me encontrei muito. O DJ, aí comecei a tocar. Nossa, amei, festas, Sim. tal, nananã. Mas aí chegou um tempo que eu falei, acho que não é mais bem isso. E aí que foi quando eu realmente comecei a voltar a buscar Jesus de verdade. E aí, depois de uns 2 anos buscando o Senhor, trabalhando, o Espírito Santo foi me mostrando que não era mais isso. E aí Que tinha sido começaram um caminho. que tinha sido o caminho, porque eu aprendi muito. Sim. Já até toquei na igreja, gente. Sim. Já até toquei na festa de voluntários da igreja. Sim. Mas sempre em movimento, tá vendo? Sim. Porque o meu Instagram, por exemplo, era de DJ, mas eu já começava a falar de Jesus lá. Sim. Eu não tinha vergonha. As pessoas falavam, o que é essa DJ falando de Jesus, gente? Aí eu falava, ué, deixa eu falar, o Instagram é meu.
Sim. E aí eu comecei a falar, aí outras pessoas começaram a ver, aí surgiu a questão do podcast. Então olha como está eu em movimento. conheci, até arrepio, ó. E eu conheci a Jessie pelo podcast. Aí, ó. O podcast dela é lindo, gente. Vocês precisam ver. Ela Jessicast. Jessicast. Procura no YouTube, gente. Vai lá escutar, tem várias entrevistas. Vai lá no YouTube. Jessicast. Jessicast. E como pronuncia tudo pra É eles? Jessie, né? D-J-E-S-S-I Cast. C-A-S-T. E é incrível, ela entrevista pessoas de sucesso, com histórias lindas, cada uma melhor que a outra de superação. Amém. E eu a conheci lá. Uau. E você percebe essa força mesmo, essa criatividade que ela tem, esse fluxo. E de tudo que você falou, tá assim, nossa, não foi uma nem duas, nem três, eu acho que a gente já dá para pegar umas 20. Mas 20, Glória. Vou anotando aí, Vai gente, depois vocês postam no anotando. Instagram, marca a gente com as frases. Sim, marca com as frases, marca com aquilo que te impactou. Porque, assim, muitas coisas que você está falando está me impactando muito. E uma das que conversou muito comigo foi aquilo de olhar, mas nós não nascemos para nos olhar. O espelho, ó, gente, e isso de verdade, dá vontade de chorar. Ah, lindo. Porque é verdade. É muito forte. O espelho é uma criação humana, assim como o dinheiro. Vocês percebem? Porque olha só, o dinheiro que movimenta toda a sociedade, que faz muitas das vezes você se perder do seu propósito, que faz muitas das vezes você buscar a melhor proposta, foi criação do homem. Assim como o espelho, que faz muitas das vezes você não fazer o que você quer, com medo do que os outros vão falar, querendo ser reconhecido, querendo ser amado, querendo ser desejado, querendo a fama, querendo um sucesso. E tudo isso foi criação humana. Não foi a criação divina da fonte. Exato. A fonte é muito simples, a fonte está no fluxo, a fonte está em você ser quem você é, a fonte está no caminho. E às vezes as pessoas só querem a medalha, elas só querem o sucesso, elas só querem o lá. Aí quando chega lá... Pode até chegar, mas sem propósito, dá Sim. ruim, hein, gente? Dá ruim. Uma coisa que você estava falando e me veio no meu coração, uma pergunta que eu me fiz uma vez e que eu acho que destrava muito a nossa mente, que é: o que você gostava de fazer quando você era criança? Sim, esse é excelente. Quando nós somos crianças, nós não temos noção de dinheiro, nós não temos noção de poder, nós não temos noção de status. A gente não tem. A gente tá tranquila, a gente tá vivendo. Nós somos como nós nascemos. Por isso que a palavra, o Senhor fala que nós precisamos ter coração de criança para entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a gente não tem que estar focado nisso. Então, você faz essa pergunta: o que eu gostava de fazer quando eu era criança? Eu, por exemplo, eu escrevia peça de teatro. Ai, que eu linda. dançava o Tia na Selva para os meus pais. Então, isso estava dentro de mim desde criança. Às vezes você gostava de vender roupa, às vezes você gostava de brincar de enfermeira. Então, se faça essa pergunta porque você volta para a essência. E a nossa essência está muito conectada com o nosso propósito, porque nós somos o mesmo. Sim. O que muda são as percepções de mundo. Então volta para a sua essência, fala o que eu gostava de fazer quando criança. Tá totalmente conectado, gente. Não tem erro. Eu gosto muito de trabalhar, Andressa, com perguntas. Para que as pessoas... É o poder, que nem Sócrates. As pessoas ficam assim assistindo a gente. Não, assista e se questione. Traga para sua própria vida, para que você consiga dar passos e sair diferente dessa entrevista. Não é mais só uma entrevista, é uma entrevista que vai te despertar para quem você nasceu para viver. Lindo isso, porque ela trouxe palavras poderosas. Olha só, para te transformar. Existe uma diferença entre mudança e transformação. Sim. Na mudança você está no processo, você está fazendo a disciplina, o hábito. Mas quando você se transforma, você já não volta mais àquela situação que estava anteriormente. É que nem a borboleta, passou pelo casulo, ela não Nunca morre mais volta. Largada, ela vai morrer borboleta. Perfeito. E quando a gente percebe isso, que nem você falou da essência da criança que existe em nós, é a pureza, é a ingenuidade, é ser quem se é. E daí, algo que eu queria trazer para vocês, e até como reflexão, já que a DJ... DJ, a tá Jessie. na alegria, é Jessie, lindo, né? Jessie. E daí eu sinto muito forte no meu coração, eles se questionarem, e eu sempre me questiono também, é que existem 3 parâmetros quando a gente fala de imagem. Existe a percebida, a projetada e a real. Hoje, com a internet, com o Instagram, nós vivemos muito para projetada. Então a gente tá lá, projeta isso, projeta aquilo e tal.
E daí, muitas das vezes, entra em conflito com a realidade. Sim. E talvez por isso que hoje você não esteja conseguindo encontrar o teu propósito, porque o teu propósito está em tentar projetar algo que a tua intimidade, a tua essência não está congruente. E quando não existe congruência, não tem fluxo. Sim. Não flui. Sim. E daí eu fico preocupado com o que o outro está percebendo de mim. Sim. Ah, eu sou muito alegre. Aí a DJ chega... Oh, meu Deus, quando eu conheci... encanou pra DJ. É que quando eu conheci... É que meu nome tem DJ, gente. Mas é Jess. Misericórdia. Jessie. E daí, quando eu conheci a Jessie, eu percebi essa alegria. E eu tenho essa alegria. Muito e bom. como nós, o outro, nos A gente se representa... identifica, né? Isso, a gente acha lindo. Só que muitas das vezes, quem não é, já olha de um jeito exatamente. Será que isso é real? Sabe o que perguntam pra mim, Jessie? Juro, todo mundo fala assim, depois que me conhecem, vê que é real. Mas muita, né, Dan? No meus treinamentos, o povo tudo fica assim, ela é de verdade mesmo, gente. Ela é real mesmo. Ela é... Por quê? Porque eu sou alegre mesmo. Amém. Pra quem olha de fora, diz, será que isso é real? E eu acho que você vive isso. Sim, total. E é uma coisa assim que a gente precisa valorizar, sabe? É verdade. A gente tem que valorizar. E eu acho que é muito... Você estava me falando, me veio uma pirâmide na minha mente. Pensa assim, gente. A pirâmide do indivíduo, ela começa no eu sou. Sim. Então começa na sua identidade. Então é o ser, depois vem o fazer e depois vem o ter. O problema é que a gente fica focado no ter. É verdade. Então você precisa entender quem você é para entender o que você precisa fazer, para você entender o que você precisa ter. Ter é consequência de quem você é, não é o objetivo, entendeu? Então é o que ela está falando. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos quem nós somos, por isso que eu falei da criança e tudo, nós somos, e aí nós fazemos atividades de acordo com aquilo que nós somos, e aí nós colhemos os frutos, ou seja, nós temos coisas de acordo com aquilo que fazemos, porque nós somos. Pegaram? Anotem isso. Muito vale forte. ouro. Não, vale ouro. Tchau, gente. Obrigada, beijo. Isso aqui vale $1 milhão, gente. Aí, ó, já vai pegando aí, ó. Entendeu? Conteúdo. Vem depois também a mentoria. Porque vale bastante. Porque é verdade. Sim. A pessoa, ela tá muito no fruto. Eu quero o fruto, mas não estão prontos para esperar o tempo da colheita. E nem entender qual é o fruto. Qual pode ser o fruto. Que pé eu sou? Exato. É laranja, é maçã? Aí, às vezes você diz assim, nossa, tá na época da maçã, eu quero ser maçã. Tá na época do digital, tá na época da música. Não. Vai chegar, eu sempre gosto de dizer, Jessie, que a nossa vida, além de ser como uma espiral, ela dá muitas voltas. Sim. Então, a sua vida, independente do que você vê hoje da vista, existe algo chamado visão, que é fé. Então, mesmo que hoje você sinta que está embaixo, não se preocupa, pega isso para te dar um impulso para você ir para cima, porque a vida é um fluxo. E às vezes as pessoas, elas não percebem. Quem está em cima fica desesperado. Eu conto no meu livro Espiritualidade Todo Santo Dia que existem 3 grandes mentiras sobre a felicidade. A primeira grande mentira é o que você estava falando. Eu preciso ter alguma coisa para ser feliz. Não. Eu preciso ser alguma coisa. Você é um ser humano. Você não é um ter humano. Outra chave, anota essa daí, coloca nos stories, marca a gente. Você é um ser humano, você não é um ter humano. E nem um fazer humano. Você é um ser. Então você precisa ser. Você precisa, né? Ser. Sim. Pega isso, integra. Integra agora em você, porque essa palavra é forte. Porque embora a gente saiba desde a infância que somos humanos, toda a nossa sociedade, ela vai nos projetando e a gente vai sendo percebido a partir do ter humano. Ou das nossas posses, ou das nossas profissões, dos nossos desempenhos. Sim. Não que isso não seja importante, mas só vai conseguir fluir se a raiz, que é o ser, tiver firme no solo. Perfeito. Porque senão ela não vai dar fruto. Então isso que você falou é forte demais. É muito forte. Quando eu entendi também, eu fiquei chocada. Falei, uau, nós somos um ser humano. Tudo começa na nossa identidade, em quem nós somos. Ponto. E para você entender quem você é, você precisa olhar para dentro e fazer todo esse processo. Eu estava numa aula de filosofia, eu adoro filosofia. Eu também. E aí,
o professor estava explicando que o ser humano foi passando por várias fases. Então, antes era o ser, eu sou alguma coisa, tal. Aí depois era ter, então eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso. Hoje não é nem mais ser, nem mais ter. É parecer que eu sou, parecer que eu tenho, Isso é a muito era forte. do parecer. Então, Parecer. eu vou e alugo uma bolsa cara, tirar uma foto no Instagram e postar para que os outros achem que eu tenho, mas eu nem tenho, entendeu? Não tô nem interessada em ter, eu tô interessada em parecer que eu tenho. Isso é forte. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Não, ela falou a era mesmo. Então, É doido isso, gente. mas é isso porque eu moro, enfim, numa cidade em que é exatamente assim Não que ela é? tá falando. Tem que E parecer que tem, não interessa nem é, se tem, nem nada. tem pessoas que devem, postando não tem no dinheiro pra nada. Aí vai tá lá com a Mercedes, tá lá com o BMW, tá lá com, enfim, Porsche. E é exatamente isso que ela tá falando. Chega pessoas a alugarem. Pois é. Não, hoje tá muito isso, né? Então, assim, seja liberto em nome de Jesus. Sim. Amém? Dessa necessidade de... Olha, falamos iguais. Essa necessidade de aparecer, essa necessidade de ter. Gente, a felicidade não mora aí, não. A felicidade mora em você, sabe, estar em paz consigo mesma, em você estar conectado com a sua fonte, em você ter uma família, sabe? Eu sempre falo que o dinheiro, ele compra mais do mesmo. Óbvio que é uma delícia você estar num hotel muito melhor, um hotel, pá. Mas se você tiver um pouco menos, você também vai estar num hotel, só que um hotel menor, um hotel, uma comida um pouco mais... Sim. Mas não é a felicidade em si. É só um conforto, um plus. Tipo, pensa no avião. Você vai daqui para os Estados Unidos. Eu sempre vou na econômica. Quem vai na primeira classe também vai. Só que vai com um pouquinho mais de conforto. Mas também, gente, o propósito vai ser cumprido, entendeu? O propósito vai do mesmo jeito. Vai chegar do mesmo jeito. O carro, a casa. Uma vez eu fui numa casa muito chique, assim, eu cheguei e falei... Eles nem usam. Não, e eu... Deixa ela falar, que depois eu vou falar outra em cima. Eu cheguei assim na casa, eu olhei a porta da casa, vocês não estão entendendo. Gigante. Eu nunca tinha visto uma porta daquela, só nas novelas, assim, em filme, né? E aí, o Espírito Santo falou no meu coração, mas olha o tamanho da fechadura, a chave é pequena. Não importa o tamanho da porta, as chaves, elas são iguais. Então, o que isso ministrou no meu coração? Pode ser a porta que for, a casa que for, o básico, o importante vai ser sempre o mesmo. Pode ser uma porta enorme, se você não tiver a chave para abrir ou o código para abrir, você vai ficar do lado de fora. Então, a gente precisa parar de focar naquilo que não é essencial. E uma vez que você foca no essencial, o plus vem, gente. Mas a questão está no nosso foco. A gente tem que focar no que é importante e não, sabe, na aparência, nessas coisas. Isso não leva a lugar nenhum. Porque muitas vezes você pode até conquistar, mas aí quando você chega lá, é o que a Andressa falou. Dá um tilt na cabeça, tem uma depressão. A gente vê tantos artistas que tiraram a própria vida e você fala assim, nossa, mas tinha tudo. Mas não tinha nada. Sim, e daí ela falando algo e tá fluindo tanto que eu vou falar isso, a gente vai para um breve comercial e a gente volta, que tá maravilhoso. Até agora no comercial, meu Deus do céu. Olha, e daí eu queria, antes de ir para o comercial, fechar isso que ela falou que é muito especial. A palavra de Deus fala, existe a porta larga e a porta estreita. Você vai precisar passar pela porta estreita. Por quê? Porque às vezes você quer ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho que está todo mundo indo. Mas a porta, por maior que ela seja, a fechadura, o que vai fazer realmente você se conectar é algo que ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser olhado, mas com amor, com carinho. E daí às vezes você fica olhando coisas tão grandiosas, quando na verdade o que verdadeiramente importa é o que está do teu lado. Então, volto que o que vai vir, vocês nem imaginam. Já vai compartilhando para todo mundo. Nossa, já é verdade, a gente nem falou isso, né? Gente, compartilha esse link, pega esse link, manda aí, isso. chama a avó, não sei onde você está assistindo. Se tiver pelo YouTube, você curte, se tiver pela TV, já manda pra vizinha, pra amiga, pra irmã. Sim. Tá bom? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Basta eu